Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Hoje nós nos reunimos aqui para fazer um domingo da celebração, celebrar o Senhor com a nossa vida. Eu vou mostrar para vocês lá em 2 Crônicas 32, vamos lá, 2 Crônicas 32, 24. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte, e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles num dia de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fizeram-se tesouros de prata e de ouro, e de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudos, e de tudo que se podia desejar. Também armazéns para a colheita do trigo, e do mosto, e do azeite, e estrebarias para toda a caça de animais, e currais para os rebanhos. Irmãos, tudo isso aqui poderia ter sido perdido, se o Ezequias não tivesse despertado. Tem uma outra, aqui nós estamos em Crônicas, tem a mesma passagem em outro livro, que diz que o Ezequias recebeu um recado: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Irmãos, muita gente pode achar que o Senhor queria que o Ezequias morresse. Irmãos, se Deus ele realmente quisesse que o Ezequias morresse, ele não precisava mandar recado, ele não precisava. Ah, pastor, eu acho que Deus, irmão, Deus, ele não precisa. Ele não precisaria, no caso daquele rei, mandar um recado. Ele colocaria ele lá numa batalha, permitiria que ele fosse morto, deixaria com que ele morresse, ou até mesmo da maneira dele, porque Deus é dono da vida e dono da morte. Ele poderia ter resolvido aquilo, mas não era o que ele queria. O que Deus realmente queria era que o Ezequias, ele pensasse. Estava acontecendo uma coisa com Ezequias, que pode acontecer com qualquer um de nós. Ele não estava correspondendo aos benefícios do Senhor. Ele não estava. Quer dizer, então, quando ele recebeu aquele recado, ele caiu em si, como muita gente tem que cair. Quer dizer, se está correspondendo aos benefícios do Senhor. Será que nós temos correspondido ao benefício do Senhor? Quer dizer, quem nós éramos antes de conhecermos ao Senhor e quem nós somos hoje? Quer dizer, o que Deus ele tem feito na nossa vida? A maneira que Ele tem trabalhado conosco, o talento, que aqui todo mundo tem talento, ninguém ficou sem talento, ninguém. Quando Deus distribuiu os talentos, na parábola dos talentos, Ele poderia ter deixado alguém sem talento, mas não deixou. Ele não deixa ninguém sem talento, Ele não deixa. Ele deu ali talento para um, talento para outro. Agora nós precisamos ver, Senhor, será que eu tenho correspondido ao benefício do Senhor? Ou será que no começo eu achava tudo maravilhoso, aquilo que o Senhor fazia? Quando o Senhor me dava algo, eu lhe glorificava. Quando eu me levantava pela manhã, eu dizia: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro. Será que isso não foi ficando para trás, né? Será que o caso de Ezequias aconteceu? Até o próprio versículo 26 diz, Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. Quer dizer, ele se humilhou, ele reconheceu. Quer dizer, ali o fato dele ter reconhecido
foi o fato de Deus ter lhe prolongado as bênçãos na vida dele. Até a maior bênção que foi a própria vida, que às vezes a pessoa não consegue entender que a nossa maior bênção é a nossa vida. A pessoa fala assim, agora eu perdi tudo. Não, não perdeu. O bem maior você não perdeu, é a sua vida. É a sua vida. Quer dizer, nós temos que compreender, irmãos, que o nosso bem maior é a vida, é a nossa vida. Às vezes a pessoa acha que pelo fato de ter feito um mau negócio, acabou tudo, pelo fato de não ter se dado bem em algo, aquilo não tem mais jeito, aquilo, a pessoa não consegue entender que o bem maior dela é a vida. Quer dizer, quantas pessoas você já ouviu falar que dariam de tudo para não perder a sua vida, né? Eu estava vendo um homem muito famoso, né, que acabou perdendo a sua vida, acabou indo embora muito cedo. Ele é responsável aí por uma boa parte da informática no mundo hoje, né, ele que realmente teve aquelas ideias inovadoras, e ele disse que quando ele pegou um diagnóstico, que ele tinha um problema no seu pâncreas, ele disse que ele não sabia nem onde era o pâncreas, nem onde era o pâncreas ele sabia, quando ele pegou o diagnóstico, e tudo mais, aí com todo o avanço tecnológico, com todo o avanço da medicina, tentaram de todas as maneiras com que realmente ele não morresse, mas não conseguiram, porque existe uma permissão, né? Nós não somos os donos da vida, nós não somos. Você acha que você é o dono da sua vida? Você acha? Eu acho que eu sou o dono da minha vida. A partir do momento que Jesus nos comprou com o sangue dele, a nossa vida pertence ao Senhor. Os nossos dias, tanto é que em Tiago, né, alguns dizem, né, lá, nós vamos fazer isso, nós iremos fazer isso, nós comeremos, nós beberemos, nós nos vestiremos. E Deus, ele está dizendo que tudo está nas mãos dele. Todas as coisas estão nas mãos dele. E às vezes a pessoa não consegue entender que um dia a mais de vida é uma bênção. A pessoa não, porque as coisas começaram para cá, para lá e tudo mais, como esse homem mesmo diz, com uma ideia inovadora, acabou mudando muitas partes do planeta com as ideias dele, ou que ele pegava de alguém, não importa, mas só que você percebe que parou ali, quer dizer, eu não sei. Tem pessoas, irmãos, que estão correndo atrás de um trem, de um bonde, eu não sei. O que a pessoa acha que é a vida, né? O que você acha que é a vida, né? Ontem eu estava vendo, estava tarde lá, de repente um profissional cumprindo o seu trabalho, de repente veio a notícia de que o filho dele caiu de uma cobertura e morreu, né? De repente mudou tudo, né? E o jogo não vai ter mais, foi cancelado, vai ter depois, e que diferença faz agora essa porcaria desse jogo? Fala para mim, que diferença que faz agora? Quer dizer, muda tudo, de repente, muda tudo, e as pessoas não entendem, elas não estão correspondendo aos benefícios do Senhor. Ela acha que só respirar não é nada, ela acha que só comer não é nada, que ter uma cama para dormir não é nada, que ter uma casa para dormir, que colocar o combustível no carro é comum. Não, irmãos, isso tudo é Deus que tem feito na nossa vida, isso é tudo Deus que tem operado, é tudo Deus que tem trabalhado. Se nós deixarmos isso de lado, o que vai acontecer? Nós vamos parar de corresponder aos benefícios do Senhor. Hoje a igreja é uma bênção. Muitos aqui, quando a igreja da graça começou, em algumas cidades, alguns estão me assistindo na rede social, em alguns estados e tudo mais, aquilo era uma garagem. Era uma garagem, quantas vezes pregamos, né, até mesmo com uma caixinha pequenininha, um microfone e tudo mais. Hoje, nós olhamos o que a igreja aqui, muitas pessoas aqui colaboraram, né, e colaboram até hoje, mas foram os pioneiros para que essa igreja fosse o que é hoje. A pessoa lembra, fala, pastor, você não sabe, o primeiro trabalho que teve aqui em Limeira,
puxa vida, foi... e você viu o que Deus foi fazendo, o que Deus foi trabalhando, que lugar maravilhoso que nós estamos aqui hoje, é tão maravilhoso, que teve gente que levantou hoje de manhã, eu não vou não, não sei se eu vou à tarde, não sei se eu vou à noite, né? É assim, a pessoa não corresponde aos benefícios do Senhor. Deveria falar, não, meu Deus, eu quero me alegrar na tua presença, eu não vou ser a mesma pessoa se hoje eu não te adorar, se hoje eu não colocar minha vida diante do Senhor. Tem gente que está aí, tem o pai, tem a mãe, pode falar eu te amo para o pai, para a mãe, não fala. Se eu fosse a pessoa, eu falaria. Se eu fosse a pessoa, eu falaria. Às vezes uma besteira, uma coisa tão idiota, está separando, às vezes, aquelas pessoas, às vezes de dar um telefonema, de hoje até a comunicação ficou tão rápida, através do WhatsApp, né? Falar, eu te amo, bom dia, mas é uma besteira, eu vou falar eu te amo, eu vou falar oi, eu vou falar isso, eu vou... Irmãos, são pessoas que estão deixando de corresponder os benefícios do Senhor. Quando Ezequias recebeu a notícia, na hora veio no coração dele, olha o versículo 26, Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração. E ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor, não veio sobre ele no dia do Ezequias, quer dizer, não veio sobre ele. Ele, na hora, ele reconheceu que havia uma soberba no coração dele, que ele não estava mais reconhecendo o que Deus fizera por ele. Porque no começo, eu não sei se isso você consegue se lembrar, puxa vida, tantas coisas pequenas nos contentavam, né? Tantas coisas pequenas nos contentavam, né? Tinha gente que era feliz porque conseguiu ter um jardinzinho. Hoje não tem um jardinzinho, hoje tem uma casa com um grande jardim, mas a pessoa não valoriza mais. Ficava tão feliz porque pegou um carro ali, que levava para cá, levava para lá, ficou tão feliz. Hoje a pessoa reclama do carro, reclama da casa, reclama do local, reclama da cidade, reclama de tudo. São pessoas que pararam de corresponder aos benefícios do Senhor. Quer dizer, elas não conseguem mais enxergar, né? Você quer ver que coisa mais linda que ocorreu hoje pela manhã? Olha lá em Salmo capítulo 3, Salmo capítulo 3. Pastor, mas tem os problemas, as lutas, a gente fica vendo as pessoas, e as pessoas estão cada vez mais assim. As pessoas sempre foram assim. Elas sempre foram, né? Salmo capítulo 3. Salmo 3, versículo 5. Eu me deitei e dormi. Acordei. Quem acordou aqui hoje de manhã? Sabe o que isso significa, irmão? Que você pode dar bom dia para os seus filhos, você pode dar bom dia para os seus pais. Se você tem um cachorro, você pode dar comida para ele, que você acordou. A gente pode vir aqui adorar a Deus, a gente vem, embora eu estou vendo que tem uns que não acordam ainda direito não, hein? Daqui a pouco nós vamos dar um jeito nisso aí, vamos mandar água na cara desse povo aí, né? Pastor, eu acho que eu dormi e não acordei, estou aqui na igreja, né? Amém, mas está valendo, né? Mas acordou, pelo menos alguma, né? Você foi se movendo, você chegou até aqui, né? Você dormiu, você acordou, irmão. Pastor, mas eu tenho contas para pagar. Então, se você tivesse morrido, não precisava pagar, né? Pastor, está amarrado em nome de Jesus. Irmão, você acordou, é um novo dia, você pode fazer hoje, você sabe que dia que é hoje? Pastor, hoje, eu creio que para nós é dia 30, né? A pessoa que vai estar assistindo o programa, não sei, dia 30/7, né? Talvez para você seja 30/7, né? Pastor, hoje é 30 de julho, o tempo está passando, o tempo está correndo. Irmãos, eu tenho para mim que hoje é o primeiro dia do restante da minha vida. Hoje é o primeiro dia do que resta da minha vida, do que resta. Quer dizer, hoje é o primeiro dia, né?
A pessoa fala assim, quantos anos você tem? Eu achei super interessante isso. Quantos anos você tem? A pessoa fala, eu tenho 40, eu tenho 50, eu tenho 20, eu tenho 18. Não, isso aí não são os anos que você tem. Os anos que você viveu. O que você tem é para frente. Né? Quantos anos você ainda tem? Você sabe quantos anos você ainda tem? Você sabe? Quer dizer, eu não sei. Né? Eu não sei. Tomara que a gente tenha bastante. Né? E outra, mas ter bastante para quê também, irmãos? Para ficar reclamando? Para ficar murmurando? Ficar arrumando confusão com o vizinho? Ficar brigando com a mulher? Ficar brigando com o marido? Ficar toda hora dizendo que tem um problema que ninguém resolve? É para isso que você quer viver mais? Né? Quer dizer, é para isso que você quer ter mais vida? Porque quantos anos você tem? Eu não sei. Quantos anos você tem ainda pela frente? Eu ainda vou ter 30 anos pela frente, pastor, eu vou ter 40, eu vou ter 50, eu vou ter, você pega às vezes, né, um jovem de 18 anos, 19 anos, ele está dizendo, não, porque eu daqui a 10 anos, eu vou estar fazendo isso, e daqui 20, pelo que eu estou vendo, daqui 20 anos, eu já vou estar. Aí você pega uma pessoa mais madura, ela fala, não, eu estou pensando, né, o ano que vem, daqui 2 anos, porque tudo realmente se trata da situação que a pessoa está. Mas hoje pela manhã, o salmista disse, ele falou aqui, olha o versículo 5, ele falou, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Olha que coisa maravilhosa. Se você não consegue enxergar que isso é maravilhoso, tudo vai ser difícil para você, tudo vai ser complicado. O Ezequias estava lá, era um rei, e ele foi vivendo e não percebeu mais que ele não estava correspondendo aos benefícios do Senhor. Aí de repente veio aquela notícia. A hora que veio aquela notícia, coloca a tua vida em ordem, porque você vai morrer, você não vai ver, aí despertou. Ele falou, não, peraí. Né? Aí ele se voltou, reconheceu a soberba do coração dele, e Deus deixou ele viver mais, né? Porque às vezes a pessoa não tem valorizado a vida, né? O valor maior, né? O valor maior nosso é a vida. É a vida que a gente tem. Não tem um valor maior do que a vida, não há. Você pode ter um carro, se você não tiver a vida, o que adianta? Né? Você pode ter uma casa, se você não tem a vida, o que adianta? Né? Você vê, você dormiu, você acordou. Tem gente, irmãos, que acha tão normal acordar, que nem dá valor. Acha tão normal andar, que nem dá valor. Acha normal falar, né? Que nem dá valor. Você não dá valor para aquilo. Quer dizer, porque ela está tão acostumada, então, porque ela não dá valor para aquilo, ela começa a ver que a vida dela não é boa, que a vida dela é ruim, que é tudo complicado, o marido não é o marido que ela queria ter, a mulher não é a mulher que ele queria ter, o filho não é o filho perfeito, o pai, porque o pai é isso, porque a mãe é aquilo, e tem gente dizendo, meu pai pega muito no meu pé, e o outro está dizendo, por que eu nasci sem pai, eu queria ter um pai, o outro diz, a minha mãe é chata, o outro fala, eu queria tanto ter uma mãe, e tudo mais. As pessoas, às vezes, irmãos, elas não compreendem o valor maior que é a vida. Quando você aceitou Jesus, quando eu aceitei Jesus, Jesus está mostrando para nós uma nova maneira de viver. É uma nova maneira, você vai viver de uma maneira diferente a partir de hoje. Os seus valores, eles vão mudar totalmente. Se você aceitou Jesus e os seus valores não mudaram totalmente, ainda não houve um encontro verdadeiro. Se você ainda continua querendo que as pessoas sejam do jeito que você quer. Por que uma pessoa não é feliz, irmão? Por que ela não é? Porque ela coloca no coração dela que as pessoas têm que ser do jeito que ela quer. Mas ninguém vai ser do jeito que você quer, irmão. Ninguém. Sabe por quê? Porque as pessoas são elas têm a natureza delas, o jeito delas, a maneira delas. Você pode ver, eu não sei quantos filhos você tem, cada um é de um jeito.
Não adianta você ficar comparando. Ah, aquele lá, eu pedi um copo com água, ele corria e ia buscar para mim. Esse aqui, eu falo. Não adianta você ficar falando isso. Não adianta, você tem que entender que a natureza desse é diferente daquela. Isso é igual dirigir uma igreja. Quer dizer, não adianta a gente querer, o pastor chegar no local e ele falar, todo mundo aqui vai se adequar a mim. Isso é uma idiotice, porque é uma cidade, o local já está lá, as pessoas já estão lá, ninguém vai se adequar a ele. Ele que tem que pedir uma sabedoria para se adequar às pessoas. Falar, meu Deus, me dá uma sabedoria. Lembra o Salomão? Meu Deus, eu estou assumindo um local onde o povo é muito numeroso, me dá sabedoria, preciso de sabedoria. É assim a nossa vida. Você tem um filho, nasceu outro, você vai precisar de sabedoria, ele é diferente desse. Quer dizer, você tem um irmão, não sei quantos irmãos você tem, né? O pastor, cada irmão meu é de um jeito. Eu tenho um que eu falo com ele, ele senta, ele me ouve, o outro eu falo com ele, pastor, ele explode e ele fica bravo e não sei o quê. Então, essa é a diferença das pessoas. Pastor, mas como é que eu vou me alegrar nisso tudo? Ele diz aqui, ó, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Olha que coisa linda, pessoal, né? Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, você dormiu e acordou. Sabe por que você acordou? Porque Ele te sustentou. Ele te sustentou. Ah, pastor, mas eu vou ficar dando valor nisso? Talvez você não dê valor nisso. Jesus falou para você olhar para o lírio, até hoje você não olhou, né? Deus falou, não falou? Jesus não falou para você olhar para o lírio? Ah, pastor, eu lá tenho tempo para olhar para lírio. Então tá, continua então com essa sua rotina aí, irmão. Continua nessa tua correria, que não dá tempo para ver lírio, né? Ah, pastor, eu vou... E outra coisa também, isso aí não é coisa de macho, não, pastor. Negócio de ficar vendo lírio, isso aí não é coisa de homem, não. Jesus foi muito homem, irmãos. Jesus foi muito macho. E Ele mandou olhar o lírio. Mas para que olhar o lírio? Para ver a beleza daquele lírio, né? Para poder olhar a beleza do lírio. E ele estava dizendo, né? Quer dizer, se Deus, Ele veste o lírio daquela maneira, um lírio, imagine nós, o amor que Ele não tem pela gente. Ele falou para você olhar para os passarinhos, né? Ah, eu vou ficar vendo passarinho, né? De preferência longe da gaiola, né, irmãos? Eu creio que ninguém deveria ter pássaro na gaiola, né? Poxa vida, da mesma maneira que as pessoas gostam de andar, gostam de, poxa vida, né? Você prender, né? Ah, pastor, mas o meu foi criado dessa maneira, se soltar ele morre. Aí, eu já não entendo muito disso daí, né? Então, tudo bem, mas olhar para o passarinho, né? Você olha para aquele pássaro, mas por quê? Porque Deus, Ele diz que eles são cuidados, né? Por que eu vou achar que eu vou passar fome, necessidade, né? Que não vai ter provisão para a minha vida? Você pode não ter um cliente, o cliente foi embora, isso não significa que você vai passar fome, não, irmão. Você pode ter tido um problema, onde você trabalha, foi mandado embora, você não vai passar fome, não, irmão. Quando você pensar nisso, olha para o lírio, olha para o passarinho ali que ele falou. Olha, veja, quer dizer, e lembre-se disso, pega lá, põe lá Salmo 3, versículo 5. Eu deitei e acordei, porque o Senhor me despertou. Glória a Deus por isso, né? Eu não sei se alguém aqui já fez uma cirurgia, né? A hora que o médico começa a conversar com a pessoa que vai fazer a cirurgia, ele começa a falar assim, ah, não sei o quê, você mora onde? Ah, só, na realidade, aquilo é uma tremenda uma conversa, né? Tremendo de um bate-papo, para quê? Para a pessoa ficar lá conversando. Eu lembro que eu fiz uns exames, né? Aí tomei lá uma anestesia ali, não sei como é que era aquilo. Aí o médico começou a falar, você é pastor aonde? Eu falei, não, eu sou... Não, mas essa igreja é do R.R. Soares? Puf, dormiu. Né? Eu poderia não ter acordado, né? Eu até me lembro que eu fiz esse exame, e a hora que eu acordei,
A enfermeira, não sei se que ela foi buscar lá, ela não viu. Aí eu peguei e saí, eu estava tão zureta, que eu estava com aquela camisolona lá, eu saí no meio ali do pessoal que está atendimento na porta, aí eu com a minha camisolona lá, você sabe como é que é a camisolona, né? O negócio é sério, né? Aí tinha uns pastores comigo, o pastor Anselmo, o pastor Daniel, o Salazar. Aí eles pegavam e falavam, não, pastor, vem para cá. Eu falei, não, mas ó, o negócio sempre precisa ver o que é isso aí. Eles falaram, não, então, precisa pegar lá, né? E vamos lá, pastor, deita lá e pá, não sei o quê. Aí depois eu perguntei para eles, irmão, eu saí só de camisolona. Ele falou, pastor, não quero nem falar disso aí, pelo amor de Deus. A hora que a gente viu o senhor com aquela camisolona ali, no meio da fala, meu Deus, é o pastor. E eu falo, não, precisa falar com ele lá, irmão. Fala com tem um pastor nosso, o pastor Francisco, ele também fez um exame. Aí o médico falou assim para ele, quem é pastor Jaime? Porque ele ficava falando, eu preciso falar com o pastor Jaime. Eu preciso falar com o pastor Jaime. Ele vai orar, o senhor vai orar e tudo mais. Mas sabe por quê, irmãos? Quando você tomou essa anestesia, quando você fez essa cirurgia, você voltou, porque Deus tem um propósito na tua vida. Ele tem um propósito. E as pessoas, às vezes, elas não entendem isso, né? A mulher que teve o seu bebê, né? Parece que é tão simples ter uma criança, né? Parece que é tão simples uma criança nascer, mas não é. Mas não é. A gente só percebe isso quando uma amiga nossa perde uma criança, quando um parente nosso perde o bebê e tudo mais, aí você olha e fala, meu Deus, eu achei que era tão simples, né? É só comemorar a gravidez, passar 9 meses, nasce pronto, né? Mas não é assim, irmão, o nascimento é um milagre. Você nasceu porque você é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Eu nasci porque eu sou um milagre de Deus. Eu até comentei com uma pessoa que perdeu um bebê, e eu falei, a minha mãe também perdeu, né? A minha mãe perdeu, e até com a minha mãe aconteceu algo interessante, né? Meu pai, ele não era da igreja, e tudo mais, nunca tinha lido a Bíblia, meu pai se converteu pouco antes dele partir, mas ele sempre falava, ele falava assim, eu vou casar, eu vou ter 2 filhos, vou ter 2 filhos homens, eu quero 2 filhos homens, nós vamos ter 2 filhos homens, e os 2 vão nascer em setembro, falou para minha mãe, os 2 vão nascer em setembro, meu pai é meu profeta, né? Aquela coisa lá, né? Tomava um negócio, falava, ter 2 filhos homens, e os 2 vão nascer em setembro. Aí, ele teve o primeiro, foi homem, meu irmão, errou por 1 mês, nasceu em agosto. Ele falou que era setembro, que ele fez as contas erradas da lua lá, aí nasceu em setembro. Aí, ele falou, nós vamos ter 2. Eu falei que nós queremos ter 2 filhos homens. Aí minha mãe engravidou, aí nasceu o segundo. Aí quando nasceu o segundo, meu pai falou, agora chega, acabou. 2 filhos homens é o que eu quero ter. Só que quando nasceu, morreu. Aí minha mãe ficou triste, meu pai também. Eu não fiquei. Porque se tivesse parado lá, eu não vinha, né? Eu não fiquei feliz que minha mãe perdeu o bebê, mas também não fiquei triste, né? Porque aí meu pai, eu nem conhecia meu pai ainda, né? Ele falou, nós vamos ter outro, vai ser homem, e vai nascer em setembro, né? Aí teve outro, foi homem, graças a Deus sou homem, não tenho nenhuma dúvida disso. Quando você me vê com uma camisa cor-de-rosa, fique tranquilo, eu sou muito bem resolvido, posso usar a camisa cor-de-rosa à vontade, porque eu sei muito bem. E errou também, porque eu nasci em agosto. Eu falei que é 2 homens. Mas o que eu quero dizer para você? Você entende que eu ter nascido foi um milagre? Mas talvez muita gente chorou quando minha mãe perdeu, muita gente não entendeu e tudo mais. Irmãos, há pessoas que passaram a ter um filho com síndrome de Down. Aquilo mudou a família toda. Aquilo transformou a família toda. Aquilo foi uma bênção para aquela família. E as pessoas não entendem. Às vezes as pessoas não conseguem compreender
que não ter passado num concurso, não ter passado em algo, mudou a vida da pessoa, transformou a vida da pessoa. Talvez se ela tivesse passado, não transformasse tanto como se ela não passou. Às vezes a pessoa que se sentiu abandonada, ela não consegue entender o milagre que é a vida. Ela não consegue compreender o milagre que é a vida. Por isso que passa a vida toda sofrendo. Já pensou viver uma vida toda sofrendo? Pastor, mas como é que eu não vou sofrer? É um problema aqui, é um problema ali, é uma coisa assim, é uma coisa... Não, irmãos, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Eu me deitei e acordei porque o Senhor me sustentou. Você acordou hoje pela manhã, irmão. Olha para a pessoa que está perto de você e diz: que bom que você acordou hoje pela manhã. Isso, que bom que você está aqui pela manhã. Irmãos, o que eu estou querendo dizer para você? Valorizar a vida, né? Se você não tem tempo, para quando você tiver filhos, seus filhos estiverem dormindo, você vai olhar e você vai dizer: meu Deus, os meus filhos, né? O Deus é tão maravilhoso, e passa tudo muito rápido, né? Passa tudo muito rápido. Parece que foi ontem que você pegava o seu filho que dormia de propósito no sofá, e pegava o seu filho e levava ele para a cama, ele dormia de propósito no sofá, né? Às vezes até meio acordadinho ainda, você pegava, né? Fingia que estava dormindo. Eu quero ver você pegar ele hoje, né? Eu quero ver minha mãe me pegar hoje, só se for com guindaste, né? Minha mãe pega lá um macaco ali, levanta, né? Põe num carrinho lá, numa carriola e me leva. Quer dizer, mas tudo passa muito rápido. Por que nós vamos passar a vida sofrendo, irmão? Por quê? Qual a razão de passar a vida sofrendo? Ah, pastor, mas eu não posso comer açúcar. Então não coma. Então não coma. O açúcar não vai fazer diferença para você. O que faz diferença para você é amar sua família. É estar aqui com a gente, viver mais, ser mais usado por Deus em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu não me vejo sem isso, eu não me vejo sem aquilo. Pastor, o médico falou para eu não comer mais gordura. Então não coma. Ah, mas eu não vivo sem comer gordura. Não, se você continuar comendo gordura, você não vai viver. É diferente. Vai viver mesmo, né? Quer dizer, então, comece a orar, comece a ver que o maior milagre da nossa vida é o fato de estarmos aqui. Eu vou ler para você o Salmo 34 para a gente terminar. A pessoa viveu uma vida toda dentro da igreja e não ser feliz, né? Ah, pastor, eu não consigo porque o meu marido é desse jeito, o meu pai é desse jeito, a minha mãe, né? Salmo 34, olha o Salmo 34 aí, ó. Louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olha que coisa bonita, pessoal, que o Davi está falando aqui. Olha que coisa interessante, ó. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Irmãos, quando nós passamos a ver as coisas que o Davi escrevia, a maneira que ele escrevia, dá aquela impressão que a vida do Davi era um mar de rosas, que tudo dava certo para o Davi, que o Davi não teve problema, que o Davi nunca pecou, que o Davi nunca errou. Irmão, se você pegar a trajetória do Davi, o Davi, sem fazer nada para ninguém, ele não teve culpa. Ele estava lá apacentando as ovelhas do pai, e o Samuel foi ungir o rei. O Davi não tinha nada a ver com isso. O Davi simplesmente estava apacentando as ovelhas do pai. Aí, de repente, Deus olha e diz: olha, eu encontrei um homem com um coração conforme o meu. O que o Davi, por exemplo, onde você está? Você foi promovido. As pessoas às vezes não entendem, mas Deus olhou para você e se agradou de você. É Deus que quis fazer dessa maneira. As pessoas não entendem, né?
As pessoas não compreendem que o Senhor é que faz isso. Aí, mal ele sabia, quando ele foi ungido, ele já ganhou um inimigo muito invejoso, chamado Saul. Se fosse um inimigo qualquer, tudo bem, mas não era, era um rei. Já pensou? Alguém que manda em tudo, com ódio dele? Aí o que aconteceu? Ele se tornou um grande amigo do filho do Saul. Eles foram muito mais do que amigos, foram irmãos, né? Eles solidificaram lá eles se tornaram irmãos mesmo. Aí o Saul tentando matar o Davi. E o pior não é isso. Era um inimigo que ele não podia matar. Porque ele dizia, não, eu não vou tocar no ungido do meu Senhor. Eu não vou fazer isso. Quer dizer, então, você fugir de alguém, fugir de uma situação, fugir de tudo, porque o Saul queria matá-lo. Aí ele se tornou rei. O Saul morreu, né? Ele se tornou rei, depois o Saul morreu. Aí o que aconteceu? Vida mansa? Não tem vida mansa, irmão. Qualquer batalha que tivesse, quem que eles queriam matar? Porque quando se matava o rei, o exército todo se rendia e perdia-se tudo. Então, em toda a batalha que tinha, o perseguido era o rei. Quer dizer, imaginou quantas vezes Davi foi perseguido? Quantas vezes ele... Quer dizer, o Davi nunca teve vida mansa, ele nunca teve vida fácil, mas você vê os salmos dele, parecia que ele estava ali numa montanha, que ele estava tranquilo. Mas não, pessoal, é que ele aprendeu a viver na presença de Deus. Tem gente que está achando que está dentro da igreja é não ter lutas, é não ter problemas, é não ter batalhas. Isso não existe. O Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele está dizendo isso aqui na Bíblia. Quer dizer, você vê o Davi mediante as perseguições, mediante as lutas, mediante as batalhas, ele disse aqui, ó, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Você pega uma pessoa, irmão, se ela não percebeu, o louvor saiu da boca dela, saiu, o louvor saiu da boca dela, não está mais continuamente. Hoje ela só fala de problemas, hoje ela só fala de lutas, hoje ela só fala da batalha dela e tudo mais, e até aquilo já se tornou uma coisa da pessoa. Você vê o Davi, mesmo com toda a batalha, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. E claro, mediante a todas as batalhas, houve uma fraqueza. Poxa, quem aqui nunca teve uma fraqueza? Hã? Seria tão bom dizer para a pessoa, você nunca teve uma fraqueza e nunca terá. Mas é ruim dizer isso para alguém, porque a fraqueza todo mundo tem. Pode ser numa área, pode ser numa outra, pode ser uma batalha, pode ser nisso. E o Davi teve uma fraqueza. O Davi olhou ali uma mulher, não por ter olhado a mulher, porque ele era o rei, ele estava na posição de fazer isso mesmo, ele era o rei, ele mandava em tudo. Só que o erro dele foi a hora que ele perguntou quem ela era. E aí o pessoal disse, olha, ela é mulher do Urias, é casada. Aí ele cometeu um grande erro. Aí ele caiu com a Batseba, e além de cometer um grande erro, não assumiu o grande erro, né? Ele tentou disfarçar, ele tentou fazer com que o Urias dormisse com a mulher dele, para o Urias pensar que o filho era dele. Olha como é que ele maquinou tudo isso aí, né? Olha como é que ele maquinou, só que deu errado. O Urias não quis dormir com a mulher. Aí o pessoal perguntou, e aí Urias, dormiu com a sua mulher? Você veio da guerra e você teve uma noite maravilhosa com a sua mulher? Aí Urias disse, não, eu não poderia dormir com a minha mulher, porque o meu povo está em guerra. Como que eu poderia ter momento de prazer se o meu povo está em guerra? Olha, que tipo de homem era Urias, hein? Que tipo de homem era esse? Aí o Davi, não contente, pegou uma sentença, assinou, falou para Urias, ó, entrega para o chefe da guarda. Urias, coitado, nem sabia o que era. Vai lá, procura lá o chefe da guarda, entrega para ele. Chegou lá, falou, ó, o meu rei mandou lhe entregar. Ele olhou,
coloca Urias na frente da batalha para morrer. Irmãos, ele cometeu um erro muito grande. Aquilo era para acabar com a vida do Davi. Só que ele fez o quê? Ele reconheceu o seu erro. Há pessoas que não reconhecem o seu erro, que ficam dando desculpas. Eu fiz isso, eu traí aquela pessoa porque ela não me dava atenção, eu fiz isso por causa disso, eu fiz aquilo por causa daquilo, eu roubei porque não adianta. O Davi chegou diante de Deus e disse: eu pequei e somente pequei, mas não tira de mim o teu espírito. Pedido dele. Ele não estava preocupado em ser rei, ele não estava preocupado com a posição dele. O que ele não queria era perder o Espírito Santo. Se você não querer perder o Espírito Santo, se você não realmente tomar uma decisão, eu não quero que o Espírito Santo se afaste de mim, você vai ver a vida que Deus vai te dar, irmão. Que você faz questão do Espírito Santo, você faz questão do Espírito. Você sabe que você não é perfeito, eu sei que eu não sou perfeito. Eu lembro quando eu cheguei aqui há anos atrás, o pessoal falou que eu não era perfeito. Eu falei: quem falou acertou. Só que eu faço questão do Espírito Santo na minha vida. Eu faço questão. Tem gente que faz questão de ser perfeito. Eu faço questão de ter o Espírito Santo na minha vida. E o Davi, nesse mesmo salmo, ele fala algo que é a vitória da nossa vida. Vamos terminar aqui, ó. Salmo 34, 10. Aqui está a vitória para todos nós hoje, ó. A primeira vitória foi que você dormiu, acordou, levantou, porque ele te sustentou, né? Essa já foi uma grande vitória hoje, né? Glória a Deus, né? Deus é Senhor. Tem tanta gente internada no hospital agora com vontade de comer um arrozinho, né? Falar: se eu sair daqui eu vou comer um arrozinho, né? E tem gente que vai chegar hoje no almoço e falar: arroz de novo, né? Salmo 34, 10. Alguns estão chegando num ponto que não tem mais como agradar, irmão. Não tem. As igrejas já desistiram, né? Porque foi tantas igrejas que a pessoa já passou, não tem mais como agradar a pessoa. Não tem. Não tem mais como agradar. Não tem. Salmo 34, versículo 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada o quê? De nada tem falta. Olha o que ele diz, ó: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Quem busca o Senhor tem falta de alguma coisa? Não tem. Está faltando alguma coisa? Está, mas a pessoa não tem falta. Ela não tem falta, porque o Senhor a supre. Quer dizer, o Senhor trabalha com ela, porque ela o busca. Você vê, aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Tem gente, agora passou, né? Dia das Mães já passou, agora vem Dia dos Pais, né? Todo Dia dos Pais é a mesma coisa. Esse é o dia mais triste da minha vida. Porque meu pai morreu, papai era o tipo de homem que chegava em casa e conversava com a gente. Esses dias não deveriam existir, porque Dia dos Pais deixa a gente triste. Em maio foi o das mães, né? Agora em junho, né, já passou também o dos namorados, que ficou triste que não tem namorado. Tem gente que tem que ficar alegre, que está sem encrenca, né? Tem que ficar feliz, porque, né, não dói mais o estômago, não dá gastrite, né? Porque está feliz, né? Quer arrumar namoro para ter dor de cabeça, pelo amor de Deus. Tem gente que parece um para-raio, parece uma curva de rio para atrair tranqueira. Nunca vi coisa igual, né? Pelo amor de Deus. Fico um pouco sozinho quando vê, né? Mas, irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Essas pessoas que ficam assim, Natal, o Natal eu fico depressivo, porque eu fico lembrando aquela mesa, né? Irmão, tem gente que se estivesse naquela mesa estava com 202 anos. Como é que você quer que isso aconteça? Como é que você quer que isso ocorra? Isso é, sabe? Não, pastor, mas é uma maneira muito fria de ver as coisas. Irmãos, eu faço uma pergunta para você: chorar vai trazer de volta?
Se trazer de volta, você me avisa, irmão, que eu levanto chorando e durmo chorando. Mas não vai, irmão. Não vai. A vida não para. A vida não para. Por isso que o Davi, o dia que perdeu um filho, ele disse, ele não vem mais a mim, mas um dia eu vou até ele. Um dia eu irei. Ele não parou a vida dele. A vida do Davi continuou. Quer dizer, nós temos que entender os que necessitam. Tem gente que sente falta, né? Eu queria ter um irmão, né? Eu queria ter um irmão, por que não? Eu sou filho único, né? Eu queria ter isso. Começa a buscar Deus. Você vai entender que Deus vai operar. Tem gente que sofre por não ter um filho, né? Eu queria ter tido um filho e tudo mais. Fala, irmão, você pode até adotar. Não, mas adotar não, eu queria ter meu. Mas se você adotar, é teu também. É teu também. Não, mas não é a mesma coisa. Não adianta, enquanto você colocar no coração que não é a mesma coisa, não vai adiantar. Agora, se você buscar Deus, Ele vai entrar com um bálsamo no teu coração. A saudade é algo saudável. A saudade não traz tristeza. Saudade é algo gostoso. Você lembra aqui que a gente estava aí? Poxa vida, lembra que ele falou? Isso é gostoso. Agora, passou para o sofrimento, para a depressão, para a tristeza, já não tem mais Deus agindo aí. Aí já é um demônio querendo fazer você sofrer, querendo fazer você não sorrir mais, querendo fazer você não deixar mais as pessoas felizes que estão ao seu redor. Aí é diferente. A saudade é você lembrar com alegria o que passou. Isso é saudade. Isso é saudade. Se você teve um avô, uma avó, eu não tive o prazer de brincar com meu avô, com a minha avó. Acho que eu comia muito, meus avós não gostavam muito de mim, não. Falavam assim, o cara vem aqui para comer esse menino aí, Deus me livre, né? Aí eu lembro que pegava um pãozinho lá, eu falava, mas só esse pãozinho não vai dar não, mas minha mãe falava, fica quieto, come, divide com o teu irmão aí e come. Então, não tive aquela, né? Agora, tem gente que teve. Pastor, meu avô, minha avó, pelo amor de Deus, meu avô, tem mãe aqui que é avó, né? Puxa vida, esses netos são maravilhados com essa avó, com esse avô, é tudo muito lindo, né? Mas é lembrar com alegria. Agora, tem gente que lembra e sofre, lembra não come, lembra não dorme, e lembra Não, isso não é vontade de Deus, irmão. Os que buscam ao Senhor, de nada tem falta, e você não vai ter falta de nada não, porque Deus é contigo, amém?